Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. Bom, hoje eu vim falar para vocês de Flush, Memórias de um Cão. Esse livro aqui a Virginia Woolf escreveu depois de ter lido a correspondência de uma poetisa e o futuro marido dela, porque nessa troca de correspondências eles falavam muito de um cachorro chamado Flush, que era um Cocker Spaniel. E eles falavam de uma maneira tão gostosa do cachorro que a Virginia resolveu escrever esse livro como se fosse uma biografia do cachorro. No princípio, esse livro ele tem bastante coisa ele é quase jornalístico, digamos assim. Eu não tenho uma palavra melhor para falar. Ele parece um livro técnico mesmo. Parece uma biografia. Então ele vai dar dados de como possivelmente surgiu essa raça de cachorro. Ele vai dar as várias raças de Spaniels que tem, porque não tem só o Cocker, tem vários outros. E vai falar que dentre essas raças, a mais nobre é a do Cocker, e entre os Cocker Spaniels, o mais nobre é o Flush. Nesse momento, ela introduz o Flush mesmo na narrativa, e vai falar por que ele é tão nobre assim. Bom, o Flush, ele foi criado nos primeiros meses da vida dele em uma fazenda ao ar livre. Então ele era acostumado às flores, ao sol, a correr. E a dona dele é amiga de uma poetisa que ela tem como se fosse uma depressão, então ela não gosta de sair do quarto, então ela fica o dia inteiro trancada. E ela fica com tanta dó dessa amiga dela que ela resolve dar o Flush de presente. Tá? No momento em que ela vai dar o Flush de presente, a narrativa passa para o olhar do cachorro. E lembra muito aquele estilo de livro que parece que é a criança que está contando. Porque a gente vai ficar sabendo de tudo do ponto de vista do cachorro. Então, se o cachorro se assusta com alguma coisa, até ele entender o que é aquela coisa, a gente fica meio na dúvida ainda. Eu achei essa técnica que ela usou para escrever esse livro muito bacana. É diferente dos livros de cachorro que a gente tem por aí, que fala do cachorro, mas não de uma maneira tão psicológica, digamos assim. Aqui ela é o cachorro, aqui em alguns momentos. Você percebe, você está sabendo daquela história porque o cachorro viveu. Não é porque uma pessoa está contando. Enfim. Então, ela dá esse cachorro de presente para a amiga. E, surpreendentemente, o cachorro abre mão de tudo que ele tinha, do sol, das flores, de correr pelos campos, para ficar com essa poetisa, porque eles dois se identificam, eles têm coisas em comum. A falta das características que um tem e o outro não, completa os dois. É como se um tivesse nascido para o outro e eles vivem uma relação boa assim desde o começo. Desde o momento em que ele vê essa poetisa, que ela só fica sentada no sofá, ele já pega, já senta junto com ela e os dois ficam ali por vários anos, até que um leitor manda uma carta para essa escritora e aí começa o dilema do Flush, digamos assim. Por quê? Porque o Flush começa a pressentir, ele tem características muito de uma pessoa mesmo, muito de uma criança mesmo, dá para você perceber isso, é uma coisa bem latente no romance, tá? E ele começa a pressentir que aquilo não vai dar muito certo, como não dá muito certo para ele mesmo. Por quê? Porque essa poetisa acaba se tornando amiga, né? E depois casando com esse leitor. E o Flush não gosta disso, porque quando esse leitor vem para conversar com a poetisa, o nome da poetisa é Elizabeth, lembrei. Quando esse leitor vem conversar com a Elizabeth, ela meio que esquece o Flush. Então ele vai começando a pegar uma certa raiva desse homem, mas ao mesmo tempo, ele sabe que ele tem que amar esse homem para poder agradar a dona. Então esse conflito entre os sentimentos do cachorro, quando eu li, eu falei, nossa, esse livro aqui vale muito mais a pena você ler esse livro do que alguns livros que tem aí para adolescente. Sério, porque aqui ele tá. Esse é um tipo de conflito, não, claro que não com cachorros, mas que eu vejo em alguns livros YA aí. Eu não estou menosprezando, pelo contrário,
Eu estou enaltecendo, porque veja, Virginia Woolf não é qualquer coisa, né? Enfim. E sabe, eu fiquei assim... Foi uma ideia muito original da Virginia ter feito isso, tá? Trazer... O Freud tinha feito isso com a criança, né? Falado que a criança também tem a capacidade de fazer coisas que os adultos fazem. E a Virginia fez isso com o cachorro, fez com que a gente pensasse, será que o cachorro não tem a capacidade mesmo de medir as sensações, as emoções dele? E ela mostra isso, tá? Então, surge esse conflito, né, entre o Flush e ele acaba decidindo que a vontade dele de agradar a dona é superior ao ódio que ele tem pelo futuro marido dela, né? Tanto que eles acabam até se tornando amigos, o Flush e esse leitor, tá? Por quê? Porque a Elizabeth se casa com ele, eles mudam, tá? Eles mudam para outro lugar. Só que antes deles se mudarem acontece uma coisa com o Flush, que eu não vou falar o que é, mas que quando acontece dá até uma tristeza de saber. Porque é assim, o Flush andava meio abandonado, meio esquecido. Quando aconteceu essa coisa, voltou de novo aquela atenção para ele. Então eu achei isso muito bacana, assim, ela colocar essa parte, embora essa história é real, tá? Ela poetizou uma história que aconteceu mesmo. Eu achei isso muito interessante. Tanto na parte dessa confusão de emoções no cachorro, como na própria dona do cachorro. Porque isso que afeta o cachorro, que eu não vou falar o que é, ele acaba fazendo com que ela se sinta assim também. Ou ela faz alguma coisa para ajudar o cachorro, ou ela faz alguma coisa para continuar sendo levada a sério na sociedade. Outra coisa também, esse livro aqui, tá? Eu vou falar um pouquinho agora da história de como esse livro foi recebido. Esse livro foi muito bem recebido, tanto pela crítica quanto pelo público. Isso não agradou muito a Virginia. Por quê? Porque esse é um livro mais que ela fez com o intuito de passar o tempo. E esse livro foi muito mais aceito do que alguns livros mais sérios da Virginia. Isso não agradou tanto, mas ela ficou feliz do mesmo jeito. E conforme a narrativa vai se prolongando, você vai percebendo que ela faz muitas críticas à sociedade, principalmente à sociedade da Inglaterra. No momento em que a Elizabeth casa e vai para a Itália, você percebe que tem bastante dessa coisa assim, da Virginia criticar a sociedade inglesa, falar que na Inglaterra era tudo muito certinho, e isso acaba contaminando inclusive o cachorro. Porque tem um determinado momento que ele pega sarna, só que ele se sente triste porque vão cortar os pelos dele e ele acha que os pelos são o símbolo da realeza dele, é o brasão dele ter os pelos. Coisa que na época era muito justificada, né? Era muito usada pensar assim, não posso fazer tal coisa porque isso vai manchar a minha imagem. Então ela colocou isso no cachorro. Enfim, ela fez esse cachorro praticamente uma pessoa. É um livro que vale a pena. É um livro que, assim, eu indicaria para uma pessoa que quer começar a ler Virginia Woolf, começar por esse livro. Porém, aqui não traz tanta da marca principal da Virginia. Tá? Então, se você está procurando um livro bem centrado na temática da Virginia, não leia esse. Mas se você quer começar por algum lugar, eu indicaria esse daqui, porque ele é muito legal, tá? O final dele é muito triste, assim, só que ele acontece aos pouquinhos. Quando você vê, aconteceu. Eu não vou falar o que acontece, não vou falar como acontece. Mas enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um joinha, de compartilhar pelas redes sociais. Se você tem alguma crítica, alguma coisa para me falar, deixa ali nos comentários ou manda por mensagem pessoal. Enfim, se você aí está me vendo pela primeira vez e gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e assistir aos outros vídeos. Um abraço para vocês todos, até o próximo vídeo, tchau!